Pelo que você está dizendo, pode ser uma oportunidade agora, a partir desse momento que o mercado está um pouco mais desaquecido, de encontrar, de repente, um apartamento, uma casa com valor um pouco menor, apesar da taxa mais alta. Isso. Na verdade, a aquisição da compra da casa própria, ela é sempre uma questão de oportunidade. Não existe momento ruim ou momento bom. O momento ruim ou bom é só para aquele que é o famoso especulador, que está ali olhando para a casa própria, não como uma casa para morar, mas como um ativo para investir, como se ele estivesse comprando dólar, ações na bolsa de valores ou qualquer outro ativo financeiro. Para quem pretende adquirir a casa própria, não existe momento ruim, existe sempre um momento adequado para aquela família, para aquelas condições e, sobretudo, de encontrar o imóvel que ela precisa, que vai trazer conforto e felicidade para aquele adquirente. Então, em momentos de crise, como esse que nós vivemos, que é um momento de transformação do mercado, abrem-se efetivamente novas oportunidades. E para quem pretende morar, é sempre muito interessante a compra da casa própria, olhando numa perspectiva de segurança, numa perspectiva de que isso será, de alguma forma, herdado pelos entes familiares, pela tranquilidade que isso traz para o núcleo familiar. Então, dentro dessa perspectiva, a casa própria, efetivamente, é um bom ativo, um bom investimento. Para quem vai especular, por outro lado, é um momento ruim, há uma sobreoferta no Rio de Janeiro e nas principais capitais do Brasil, sobretudo por conta de muita facilidade de financiamentos que nos últimos anos foram dados. Em determinado momento as taxas de juros estavam muito baratas, então as pessoas compravam financiado, sobretudo na planta, e assim que o imóvel ficava pronto, elas ofertavam ou alugavam com facilidade esses imóveis no mercado. E a gente tem acompanhado aí que tem muito apartamento recém-construído que está para ser alugado, que está vago, exatamente por isso, esse movimento que o Gilberto fala aqui, né? Muitas construções foram feitas e não tem agora quem tem aí o cacife para bancar, seja um apartamento, uma casa ou mesmo salas comerciais. Tem muitas aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, que estão vagas. Agora, como eu falei para você, o IGPM é esse índice que regula o aluguel. Então, eu vou mostrar para você aí no site da FGV, o Instituto Brasileiro de Economia, no IBRE. Você pode buscar as informações aí para você se inteirar um pouco mais sobre as prévias do IGPM. Aqui tem os índices de março indicando um avanço e muitas outras tendências da economia, numa linguagem bem fácil para você de casa também saber um pouco mais sobre a economia brasileira, já que falamos aqui tanto sobre esse assunto ao longo desses primeiros meses do ano no Conexão, já que vivemos um momento de crise, Gilberto já alertou isso também, então entre aí no site da Fundação Getúlio Vargas para entender um pouquinho mais de economia. Agora, Edmilson, o seu contrato, por ser um esquema diferente também, né? Você não aluga o espaço todo. Como é feito esse reajuste? Você tem um período também de 30 meses, como o Leonardo disse. Quais as diferenças de um contrato como o esquema que você fez do seu escritório virtual? Bom, é negociável, né? Porque tudo também depende muito da oferta e procura, né? Esse que é fundamental. Como os contratos seguem, em princípio, a mesma metodologia dos escritórios tradicionais, né, da forma tradicional de alugar. Então, também segue basicamente o IGPM, né? Mas muito negociável também, porque depende muito da condição de cada pessoa. Muito bem. Agora eu mostro para você de casa o site do Secov, aqui do Rio, que é o sindicato do setor da habitação, secovrio.com.br, mas você que nos acompanha aí de outras partes do Brasil, Secov é a sigla que normalmente representa o sindicato do setor imobiliário em todos os lugares. Tem Secov de São Paulo, Secov de Minas, de Porto Alegre, enfim, você pode buscar aí para saber as informações do que está rolando no mercado imobiliário na sua região. Leonardo, o mercado, como você disse, não está tão aquecido como já esteve meses atrás. O Gilberto já falou um pouquinho que pode ter uma oportunidade, eventualmente, para quem está querendo, de fato, comprar a primeira casa própria para a família. Como é que você que lida diretamente com as demandas do setor imobiliário, e eu disse também, né, muitas construções foram feitas, muitos apartamentos vagos. Pode ser um momento aí para o pessoal ficar atento e procurar uma boa oportunidade de compra? A gente vive um momento de ajuste, né? Isso foi reflexo dessa valorização que a gente teve nos últimos 4 anos. O imóvel, acho que como ele bem colocou o Gilberto, depende do que você quer, quais são os motivos que você quer aquele imóvel, né? Para que você está comprando? Você está comprando para investimento, você está comprando para casa própria?
É certo que essa valorização que aconteceu no mercado nesses últimos 5 anos, esses percentuais não vão acontecer nos próximos 5, nos próximos 24 meses ou 36 meses. Como eu falei, a gente está nesse momento de ajuste de acomodação. A demanda começa a ser um pouco retraída, por N motivos, né? A questão de crise econômica, a questão também de você ter chegado a um teto do valor do imóvel e os orçamentos das famílias não conseguem mais absorver esses financiamentos. A própria situação que a gente vive hoje no país, a alta do dólar. Então, as pessoas estão mais retraídas para fazer esses investimentos. Se você está pensando numa questão de investimento, comprar imóvel para investimento, podem existir sim oportunidades. Hoje você tem algumas ofertas, algumas construtoras que lançaram, né, e que elas estão com estoque muito cheio e elas estão precisando entregar esses estoques, vender esses estoques, né? Elas precisam reduzir para poder faturar, né? Então começa uma temporada, que a gente pode falar assim, de descontos, de promoções, que é raro você encontrar no setor de construção civil, né, assim, promoções de descontos como você faz num comércio em geral. A gente fazendo uma comparação, por exemplo, no começo do ano, acompanhamos aí por conta da crise econômica a baixa na venda de automóveis, né? Enquanto você falava, imaginava que você pensa naquela imagem que todo mundo já deve ter visto, um pátio de montadora lotado de carros. É o que acontece agora em muitas regiões do Brasil, com muitos apartamentos, prédios recém-construídos, vazios. Então não tem como desovar tão fácil como o valor de um carro. Exatamente, é um Então, bem, é um ocupar ativo, esses apartamentos. Ocupar, mas e aí, assim, claro que mesmo com o aumento da taxa de juros, como o Gilberto bem colocou aqui também, você pode talvez negociar um preço final e aí você possa ter uma condição melhor, né, você vendo como um todo. E se você realmente gosta de investir em imóvel, porque imóvel tem toda uma questão de sucessão patrimonial, de uma questão de você ter você gosta de ter um ativo, um tijolo, ter uma segurança, de ter um RGI, uma escritura. Então, assim, a cultura do brasileiro está muito ligada ao investimento em imóvel também, né? Então, se você busca isso, se você tem esse perfil mais conservador, é hora talvez de você negociar, de você procurar esses lançamentos, peneirar bem, né, o perfil do imóvel, imóveis menores, imóveis menores têm mais liquidez, até para você, se quiser focar numa renda, né, se você quiser alugar para ter uma renda de aluguel, imóveis menores é mais interessante. Então talvez seja a hora de você não esperar aquela valorização que você encontrou, mas uma hora de peneirar um pouquinho aí e ver alguma coisa boa que passa. Mas como você disse, então, aí para acalmar um pouco os ânimos, não vai aumentar o valor do imóvel como a gente percebeu nos últimos 4 anos. Daqui nos próximos 4 não vai chegar esse aumento. Olha, a grande. gente estima o seguinte, que não vai aumentar, e aí se você perguntar, a queda, será que vai cair? É um pouco diferente do que aconteceu nos outros mercados, como os Estados Unidos, há pouco tempo atrás, e Japão na década de 90, o que a gente vê, assim, o mercado brasileiro tem alguns fatores não só técnicos, né? Tem questões de heranças, de históricos, de crises, e o brasileiro é um pouco ressabiado também. Então isso movimenta muito o mercado imobiliário. Mesmo com essa subida do dólar agora recente, o que acontece? Tem muita gente que, quando vê a economia instável, o dólar subindo, ele procura, mesmo com os juros subindo, não, deixa eu tentar buscar esse investimento imóvel, que imóvel é mais seguro, eu tenho meu imóvel, eu tenho minha chave, eu tenho a posse do bem. Essa questão faz muito parte do imaginário do brasileiro, de ter a casa própria, de ter que ter o imóvel, né? Gilberto, como é que você percebe isso? A gente sabe que em outros lugares comprar um imóvel não é a principal prioridade de muitas comunidades, agora aqui no Brasil ainda né? O grande investimento da vida é comprar casa própria. Com certeza. Na verdade, no mercado financeiro onde eu atuo, se você fizer uma conta de rentabilidade, sai mais barato você pagar o aluguel e botar o dinheiro que você vai pagar ao longo de um contrato de muitos anos na casa própria, rendendo. Ou seja, se comparar o mesmo recurso da prestação rendendo numa renda fixa tradicional de baixo risco, num banco de primeira linha, contra o que você vai gastar para ter o aluguel, no final das contas,
sobraria dinheiro na aplicação para pagar todo o aluguel ao longo de 25 ou de 30 anos. E aí o dinheiro que sobra poderia ser usado para o lazer ou para outros investimentos. Essa é uma conta estritamente financeira matemática. Agora, tem o lado da segurança, da herança e, sobretudo, numa época de crise, e aí isso explica por que os preços não caem, a tal da bolha, que eu gostaria de falar um pouquinho sobre ela, é que o imóvel ele é o que a gente chama de um ativo real. Ou seja, em momentos de insegurança na economia, você ter a propriedade de um bem físico que pode ser realizado, que pode ser transferido, que pode ser herdado, não é? Ele tem, apesar de não render a renda do aluguel, ele tem a preservação do seu valor. O que não acontece, por exemplo, com as pessoas que compraram ações e vê a bolsa caindo, ou que investiram em dólar e agora estão ganhando muito, e daqui a pouco o dólar pode cair, a bolsa pode subir, e você fica sujeito a essa gangorra do sobe e desce dos ativos do mercado tradicional. O mercado de imóvel não ocorre isso. Você se referiu agora há pouco de que há um estoque, a Secov também, de imóveis vazios, tanto comerciais quanto imóveis residenciais. E a pergunta é, se tem tanto imóvel vazio para ser negociado, alugado ou vendido, por que o preço não despenca e a tal da bolha não estoura? É a pergunta que todo mundo se faz, principalmente quem está procurando um lugar para morar. Por quê, exatamente por conta de que as pessoas que compraram esses bens, esses apartamentos e essas salas comerciais, não estavam buscando renda, estavam buscando proteção. Então ele pensa assim, para eu ter que alugar a minha propriedade por um valor que não me remunera, eu prefiro deixar fechado. Porque isso ele não comprou para ter a renda necessariamente do aluguel. Ele comprou para que aquilo se valorize, o bairro vai crescer, o Brasil inteiro, as principais capitais estão passando por obras viárias, que vão facilitar, digamos assim, a mobilidade. Então aquela região é uma região de potencial crescimento de valor do metro quadrado em pouco tempo, e às vezes prefere deixar o imóvel dele quieto do que simplesmente parado, sem alugar, do que simplesmente receber um aluguel, às vezes vil, e que deteriora o patrimônio e que ele acha que não é justo para o valor. Pode ser uma jogada, na verdade, estratégica, pensando a médio e longo prazo para o proprietário desse imóvel. E só para completar, se você me permite, a questão da bolha, né? Quer dizer, a bolha para o telespectador, esse termo bolha imobiliária, é uma associação com a brincadeira de criança, ou seja, aquela bolha de sabão que você vai soprando no canudinho, ela vai, de repente ela estoura, e exatamente dentro daquela bolha só tinha ar. Então, a crise de 2008 nos Estados Unidos teve muito essa ideia do preço dos imóveis que cresciam, e de repente a bolha estoura e eles caíram 80%, 90% de preço. No Brasil não ocorre isso, porque nós temos, primeiro, um sistema de financiamento com uma estrutura jurídica muito mais segura do que a americana para a atividade imobiliária. E é muito mais conservadora nos Estados Unidos. É conservadora, né? O crédito por lá é muito mais fácil. E lá o crédito é praticamente privado, e no Brasil a gente pode dizer, se você somar os dois principais bancos, Caixa Econômica e Banco do Brasil, você tem praticamente 70% do mercado de financiamento imobiliário, então não quebra, porque é o governo que está por trás. Muito bem. Então, com essa explicação tão didática do Gilberto, a gente vai encerrando Conexão. Antes, eu quero mostrar para você de casa, já que falamos no começo do programa sobre o índice CIP-ZAP, acesse aí o site zap.com.br, você que está procurando um imóvel, ou quer vender, quer comprar, quer alugar, aqui você consegue ter um acompanhamento aí da variação do índice, aqui nessa subida, por exemplo, mostrando desde janeiro de 2008 até janeiro de 2015, é tudo isso aqui, ó, subiu o valor do imóvel no Brasil desde 2008 para cá, tá certo? A gente está aqui já com o tempo estouradíssimo, esperamos ter contribuído para você de casa refletir um pouco mais com muitas informações aí sobre o mercado imobiliário. Obrigado aos três pela presença, foi um prazer conversar com vocês hoje. Até a próxima. Você de casa, obrigado pela companhia de sempre. Eu te espero aqui de segunda a sexta, ao vivo, 2h30 da tarde, nas representações, meia-noite e meia, 7h30 da manhã, ou qualquer hora do dia e da noite, no site do Futura. Um abraço para você e até a próxima.